falar de um dos textos bíblicos aqui, não vou ler todos. Mas quando nós pensamos em Davi, nós lembramos, vamos lá, uma batalha de Davi, qual que você lembra? Golias. Que é a segunda batalha que eu vou falar aqui daqui a pouco. Sempre nós lembramos de Golias, porque Golias foi um gigante público, uma guerra pública. As pessoas estavam vendo, eu falo mais daqui a pouco sobre isso. Mas Golias não foi apenas uma das batalhas, foi apenas uma das batalhas de Davi. E talvez hoje você se identifique com as 4, ou com uma específica. Daqui a pouco fecha a mensagem e você vai entender por completo tudo que Deus quer fazer com você. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel capítulo 17, verso 34 ao 37. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu agarrava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Preste bastante atenção, porque esta guerra, essa primeira guerra de Davi contra leão e urso, não tinha plateia. Nós só ficamos sabendo que ele lutou contra esse leão e contra esse urso porque ele mesmo, Davi, está testemunhando aqui. Se você não prestou atenção, eu quero destacar isso. Não foi um escritor que parou um texto bíblico e escreveu esta história, porque ninguém assistiu além de Davi e Deus. Não existe um capítulo na Bíblia que explica isso. O contexto aqui, para você entender, é quando ele chega para lutar contra Golias, que ninguém conhecia ele. Saul não sabia, inclusive no contexto aqui dessa história, Saul fala assim: olha, Davi, Saul era o rei, Davi, você é um menino. Ele, falando do Golias, ele é guerreiro desde a sua juventude, porque Saul conhecia o inimigo, mas não conhecia o Davi. Nesta manhã, talvez pessoas aqui, inclusive eu, talvez não conheça você, mas Deus, que te deu vitórias no anonimato, esse Deus já conhece você. Meditando sobre isso ontem, eu fiz um vídeo, não aguentei, fiz um vídeo, uma postagem, já está nas redes sociais, justamente isso, alertando que muitas vezes nós pesquisamos muito sobre o inimigo. Copa do Mundo mesmo, a tecnologia que nós temos hoje, você investiga o adversário demais. Você assiste vídeo, como que o cara bate pênalti, como que ele se comporta, como que é a tática do time, assim, e vê vídeo, vê aquilo, estatísticas, tudo mais. Se prepara muito sobre o adversário e se esquece de se preparar, chega no jogo e perde. Mais importante do que saber do adversário é estar preparado para lutar contra o adversário. Quem está me entendendo, diga amém. Davi chega aqui, todo mundo acha que ele está despreparado, mas Deus já estava preparando ele. Levanta sua mão aqui em nome de Jesus. Hoje você está aqui, nós estamos aqui em público, nós estamos aqui entre pessoas. Hoje você pode me ver, eu posso te ver, mas as lutas e vitórias que Deus já te deu no particular, no anonimato, que preparou você para o próximo gigante, isso ninguém viu, mas Deus está potencializando você para a próxima vitória. Em nome de Jesus. E agora, Saul, eu e você só ficamos sabendo dessas situações porque ele testemunhou. Tem vitórias na sua vida que você precisa testemunhar.
Você precisa contar. Ah, mas eu vou contar sobre a minha vida. Se você vê aqui, você vê que Davi está falando dele, mas está exaltando sempre o nome do Senhor. Não tem problema nenhum de você contar algo pessoal, uma vitória pessoal, desde que você não centralize a glória para você. Todas as vezes que você tiver algo para contar de bênção, e você reconhecer que é Deus quem fez, você está glorificando a Deus, mesmo contando algo sobre você. Davi agora fala, olha, rei, quando veio um leão, quando veio um urso, das ovelhas do meu pai, e aqui eu também eu vejo um homem que tem um caráter top, mas o Davi não errou, pastor? Assim como eu e você, daqui a pouco eu vou falar sobre o erro dele. Mas quando você vê alguém cuidando de alguma coisa com zelo, de algo que não é dele, as ovelhas não eram dele, as ovelhas eram do pai dele. Fala sério, um urso vem, um leão vem, pega uma ovelha e vai embora. Não é mais fácil chegar para o pai no final do dia e falar, pai, menos uma porque o leão pegou. Pai, foi um acidente, não teve jeito. Pai, como que eu ia encarar um leão? Como que eu ia encarar um urso? Conhece aquele tipo de gente? Olha para mim, não olha para ninguém agora não, hein? Conhece aquele tipo de gente que trabalha com carro de empresa e não cuida do carro? Que mora de aluguel e não cuida da casa de aluguel? Deixa eu te ensinar um princípio. Você mora numa casa de aluguel ainda, cuida dessa casa como se fosse sua, porque Deus vai te dar a sua. Você anda em um carro que ainda não é seu, cuida deste carro, tem que colocar óleo, vai lá, faça as manutenções. Ah, mas é a empresa, não vai passar no buraco por causa disso, sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo como se fosse seu. Você está na igreja, você vê alguma coisa que você pode fazer para melhorar, faça, é a casa de Deus. Ah, mas esse papel não é eu que tenho que pegar, é para Deus. Davi mostra um princípio maravilhoso aqui, que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Ele coloca a sua vida em risco para defender algo que ainda não era dele, as ovelhas. E ele conta esse testemunho agora dizendo, não, eu tenho experiência sim, Saul. E o testemunho dele fez com que Saul abençoasse ele e ele fosse para a próxima guerra. Mas eu quero enfatizar algumas coisas aqui. Nesse dia que ele lutou contra leão e contra urso, foi só Davi, Deus e o problema. Olha para mim. Tem hora, irmãos, que é só você, Deus e o BO. É ou não é? É ou não é, irmãos? Olha para quem está do lado e fala assim, irmão, tem hora que é você, Deus e o BO. Não tem aplauso, não tem plateia. Davi podia simplesmente ter saído fora, mas ele entendeu que ele estava sendo preparado, cuidou daquilo com zelo, como se fosse dele. Mas eu estou trabalhando aqui no escritório, eu posso usar umas folhas a mais? Não. Mas eu estou trabalhando para o meu patrão ficar milionário. Não pense assim, porque amanhã você vai ser empresário e vai ter colaboradores também. Faça com zelo, mas ninguém está vendo. Eu posso matar um serviço aqui, eu posso fazer. Não, faça com excelência. Mas eu estou sendo bobo porque o meu amigo de trabalho não está fazendo. Davi poderia ter sido chamado de bobo também, porque estava colocando a sua vida em risco. Não tinha ninguém vendo, não tinha ninguém para aplaudir. Ei, Davi, top, hein, cara, salvou mais uma ovelha, hein? Não tinha ninguém para aplaudir, mas tinha um treinador que estava preparando ele para a próxima promoção. Existe uma promoção de Deus na sua vida, algo que Deus quer fazer na sua vida, que você não tem ideia ainda, mas se você não aceitar a capacitação de Deus hoje, no anonimato, não tem como garantir a próxima vitória. E pode ter certeza, Deus vai te dar lutas maiores, mas as vitórias serão maiores. A honra sobre você também vai ser maior. Só que no anonimato, faça, a hora que estiver só você, Deus e o BO, faça com excelência. O curioso é que ninguém viu essa batalha, só sabemos porque Davi contou. Mas Deus estava formando um guerreiro
E hoje Deus está formando um vencedor, uma vencedora. Você. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós lembramos, claro, de Golias. É a primeira mensagem, primeira coisa que vem na nossa cabeça desde a infância. É o Davi lutando contra Golias. Mas não foi contra Golias que ele aprendeu a confiar em Deus. Não é contra Golias que Davi mostrou que ele confiava em Deus. Ali foi apenas o lugar que ele demonstrou o que ele já havia aprendido. Lá, quando ele estava lutando no anonimato. Deus nunca vai promover alguém sem preparar esse alguém. Você quer estar num palco um dia? Tem que ser preparado. Você quer estar em uma vaga de emprego maravilhosa? Você quer estar numa posição, numa cadeira executiva? Você quer estar aonde você deseja estar? Tem que se preparar para isso. Seu sonho é passar num bom concurso público, para ter quinquênio, para ter 14º, para ter um feriado na quarta e 2 semanas antes já ser ponto facultativo todos os dias. Gente do céu, meus filhos quase não foram para a escola esse ano. Isso só foi um desabafo só. Só um desabafo só. Que estão de férias, né? O professor no último dia de aula: pai, boas férias. E um sorriso tipo: se lasca agora, pai. E eu: calma, daqui 1 mês nós volta. Qual é o lugar que você quer chegar? Tem que se preparar para chegar lá. A inteligência faz você chegar, mas a sabedoria faz você permanecer. Um contato pode fazer você chegar. Não, mas eu tenho um amigo, eu tenho uma network top. Vai chegar, mas para permanecer lá, vai depender da sua capacitação também. Vai depender da sua continuidade. Então olha para mim aqui. Tem leão e urso que é seu, irmão. Pega seu leão e seu urso e vai para cima para arrebentar eles. Não adianta você jogar no meu peito, nas minhas costas, o seu leão e o seu urso. Aquilo que nós temos que vencer no anonimato é eu e você, irmão. Vai para cima, sem resmungar, sem reclamar. Você viu que Davi contou aqui, falou que pegava na juba. Pega na juba do leão e golpeava até matar, cara. Não tenta trocar ideia com o seu leão, com o seu urso, não. Mas vamos conversar, deixa eu entrevistar o meu leão e o meu urso. Ele vai te engolir, cara. Veio o desafio, gruda, vamos para cima. Mas não vai para o story do Instagram. Esse não vai. Não tem ninguém fazendo não tem uma câmera de segurança para pegar Davi ali, uma pose legal. Filma daqui, ó. Eu vou pegar na juba, eu vou dar na boca. Você vai ver, depois você coloca em slow motion, o sangue saindo do... Vai ficar bonito. Não tem. Não existe promoção na hora do leão e do urso. Não existe publicação, não existe. Mas eu quero te dizer uma coisa: pastor, então o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não aguento mais. É Deus preparando você daqui a pouco para a próxima vitória em público. Valorize esse momento que não tem plateia, que não tem store. Valoriza, porque é isso que vai te dar o crédito para você, o aval para você lutar. Então ele vai e faz isso. E aí Saul abençoa ele para ele lutar. A segunda luta, que é justamente a de Golias, está lá em 1 Samuel 17, você pode ler depois. Essa teve plateia, mas olha aqui para mim, também foi solitária, tá? Essas guerras é embaçado também. Por mais que tinha ali exércitos, mas era mano a mano. Contra Golias era mano a mano. Mano a mano. A equipe não podia entrar, não. Golias vinha 40 dias e acelerava. Falava: tem alguém aí para lutar contra mim? Sabe por que não foi ninguém? Porque se perdesse
o outro exército se tornava escravo do outro. Quem vai pegar esse grandão aí? Quando nós não temos as nossas preparações no particular, eu e Deus, e o problema e o BO, nós vamos ficar com medo mesmo quando aparecer as adversidades públicas, porque agora tem plateia. Agora Israel inteiro está observando. O que esse cara está fazendo? Esse cara é maluco. Os filisteus, são os inimigos, também estavam observando. Golias estava gritando, porque é isso que o inimigo faz para tentar te intimidar. Todos estavam olhando, mas Davi, o problema que era Golias, Deus que estava dentro de Davi, ninguém estava vendo, mas Davi estava sentindo. Inclusive ele falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então é Davi, Deus, o problema e os curiosos todos olhando. Irmãos, talvez você esteja passando momentos que os curiosos só estão olhando para falar assim: e que hora que ele vai cair? Que hora que ela vai cair? Porque eles são malucos. Que hora que essa empresa vai quebrar? Que hora que vai falir, hein? Todo mundo vendo de longe, mas não tem coragem de ir lá lutar contra o gigante. Eles estão sozinhos ali, sentimento de sozinho, mas tem coisas que você vai ter que fazer, irmãos, e todos vão ficar olhando. Pergunta: o milionário pode pagar muitas coisas para fazerem para ele, sim ou não? Alguém com muito dinheiro, pensa alguém que tem muito dinheiro, fala: sou eu essa pessoa, fala: sou eu. Tem gente que nem de forma fictícia tem coragem de falar, gente. Vamos lá, bate no peito e fala assim: eu sou o milionário aqui hoje. E se você respirou fundo e falou: ai não, é que está faltando as suas lutas contra os leões e os ursos no particular, entendeu? Ninguém vê. Nós já fizemos dízimo e oferta, só para você não achar que eu estou falando de dinheiro aqui. Mas dízimo e oferta é uma luta no particular, é um leão e um urso, sabia? Eu não vou lá ver seu olerite para saber se está certo o dízimo ou não. Jamais faria isso. É você e Deus. A sua oferta, se você tem uma oferta digna para entregar, é você, é leão e urso. É anonimato. Nós pedimos sim para colocar o nome aqui, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular tem uma contabilidade que você não faz ideia. Tudo é registrado. As pessoas que trabalham aqui, os líderes que trabalham aqui, sabem que não pode sair um nada daqui se não tiver nota fiscal. Não sai, não é porque o Gonçalo, isso é algo da igreja. Então é algo sério. Mas aquilo que você faz com o seu dízimo, sua oferta, isso é leão e urso. Mas quando você estiver publicamente com o seu gigante, que parece ser maior, é nesta hora que a preparação do anonimato vai aparecer na sua vida e você vai prosperar. Quem está comigo, diga amém. Outra pergunta então, vamos lá. Um milionário pode ou não pode, gente? Vamos lá, o milionário pode pagar alguém para fazer a comida dele, todo dia? Ah, sim ou não? Mas pode pagar alguém para comer por ele? Tem coisa que é você que tem que fazer. O milionário pode pagar uma academia. Eu vou comprar uma, não vou pagar uma academia, eu vou comprar uma academia, vou montar uma academia. Ele pode pagar isso ou não pode? Mas ele tem como pagar para alguém fazer o exercício para ele? Não tem jeito, irmão. O Pano Bianco Vila Dirce, Ana e Rafa, dá para liberar a catraca para mim lá treinar? Dá para liberar? Posso ir? Vocês estão se achando pressionados aqui? Eu não estou pedindo permuta não, mas estou falando que eu não vou pagar mesmo. Posso ir lá? Vamos fazer o seguinte então, Rafa, eu vou pagar a mensalidade esse mês. Só que você treina superior para mim e a Ana treina inferior, fechou? Escolhe, ou abre a catraca para mim lá treinar, ou eu pago, mas vocês fazem. Dá para pagar? Dá para vocês fazer? Para mim?
A catraca está liberada. Não quer fazer o treino para mim. Olha aí para mim. Tem coisa que não dá. Alguém pode fazer a comida que você quer, mas quem decide o que vai mastigar e engolir é você. O que vai decidir o que fazer é você. E todos estão olhando. E eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessante. O milionário, por exemplo, pode pagar médico, sim ou não? Mas pode pagar saúde? Ele pode comprar uma casa? E um lar? Ele pode pagar uma Bíblia? Pode ou não pode? Mas e a salvação? Ele pode comprar um relógio de luxo? Sim ou não? Mas tem como ele comprar o tempo? Tem coisa que você tem que fazer. Ele teve que ir para cima publicamente e estão olhando. Você se engana quando você acha que as pessoas não estão observando o que você faz. Segunda luta de Davi aqui, ele está indo para cima de Golias, está todo mundo olhando. Uma galera pode estar torcendo para ele, sim ou não? Vai, Davi, cara, eu conheço você desde moleque, vai lá, vai dar certo, cara, você vai prosperar. Mas também não pode ter uma galera falando assim, vai se quebrar, não vai esmagar, só quero ver a queda. Não, eu estou aqui para ver o tombo. Vai ter todo esse tipo de pessoas. E você não tem que se preocupar com quem está esperando o seu tombo, ou quem está torcendo por você. Você tem que estar preparado para aquele momento. Ah, mas estão vendo ou não? Vão estar te observando o tempo todo, irmãos. Isso não pode ser uma pressão para você. Você vai bater o pênalti? É você. Ah, mas tem outros 10 amigos meus aqui, ó, no time. Está aqui, mas é você que vai chutar aquela bola. É você que vai ter que tomar aquela decisão. E quanto mais preparo você tiver, mais garantia de sucesso você vai ter. Quem está comigo, diga amém. A terceira luta de Davi, esse eu quero ler, 2 Samuel capítulo 21, versos 15 a 17. 2 Samuel capítulo 21. Fala assim, tem luta? Que é no anonimato. Tem luta? Que é no público. Fala assim, e tem luta? Que eu canso. Olha a luta que Davi cansou aqui, ó. 2 Samuel capítulo 21, versículo 15. Houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou? Você não é de ferro. Eu não sou de ferro. A gente cansa ou não cansa? Davi ficou exausto. Ó, vai. Esbi Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. Cuidado, porque quando perceberem que você está cansado, vai ser o momento que vão tentar matar você. Ah, você não é o matador do Golias? Cansou? Agora os caras vão querer ir para cima. O peso da ponta de bronze da sua lança era de 300 ciclos. Isso aí, só por curiosidade, 3,5 kg mais ou menos. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Ó. Contudo, Abissai. Fala comigo, Abissai. 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 Tá certo, pastor? Abissai? Abissai. Filho de Zeruia. Que nome, hein? Foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Olha aqui para mim. Não estão desmerecendo Davi. Não estão dizendo assim, olha Davi, você não presta mais. Pelo contrário, estão honrando Davi. Davi, você já fez muito por nós. E a posição que você está agora, você precisa ser preservado. Você está cansado. E quando você fica cansado, fica tranquilo. Deus levanta um Abissai para lutar a sua luta.
Você não é inferior porque você cansou. Você não é menos porque você agora não consegue matar o próximo gigante. Fica tranquilo, Deus vai levantar um Abissai para lutar por você. Quem está comigo, diga amém. Davi já era rei, gente, mas ele estava mais velho, já era mais experiente. Impressionante que Deus podia ter escondido isso, mas não, Davi se cansou. O Gonçalves cansa, o Zé cansa, a Zefinha cansa. Faz parte da nossa humanidade cansar. Até o homem segundo o coração de Deus ficou exausto. A Bíblia está dizendo aqui, Deus levanta Abissai, que entra na batalha e derrota o gigante. Quem que é o seu Abissai? Quem que é aquela pessoa que está contigo, custe o que custar, seja a batalha que for? Você está cansado, eu não vou te jogar, eu não vou te jogar para os inimigos não. Eu não quero o seu lugar não. Eu vou entrar na frente desse gigante e eu vou lutar por você que está cansado hoje. Quem está entendendo aqui, gente? Anderson, fica em pé. Não combinei nada com você não, mas fica em pé. Faz quantos anos que seu pai faleceu, Anderson? Vai fazer 8 anos dia 30. 8 anos que o papai foi embora. E daqui 2 dias, dia 14, completa 7 anos que eu sou pastor aqui. Ou seja, quando a gente se conheceu, acho que a gente conheceu um pouquinho depois, 1 ou 2 anos que o papai tinha ido embora. E conversando com o Anderson, eu vi a falta que o pai estava fazendo por ele. E eu tenho certeza absoluta que você lembra que eu falei para você, porque eu não tenho idade para ser pai de um marmanjo desse aí não. Mas eu lembro que eu falei assim para você, Anderson, eu não quero substituir seu pai, nem consigo substituir seu pai. Mas você pode ter certeza que o que eu puder fazer por você, que o seu pai não consegue mais fazer, eu vou fazer por você. Você sente isso ou não? Sem pressão, não combinamos nada, é ou não é? Quer me abraçar? Vem logo aqui, ó. Eu sou seu Abissai, cara. Aí, há pouco tempo atrás, aí, ele mandou uma mensagem do nada, no meio do dia para mim, não faz tanto tempo não. E eu era o Davi exausto. Ele não sabia. Eu não sei porquê, eu mandei um áudio para ele, eu respondi em áudio. Ele me conhecendo bastante, ele falou assim, ele mandou uma mensagem de volta, falou, ô paizão, essa voz não tá legal não, hein? Você não tá bem, o que aconteceu? Eu nem lembro onde eu estava, não sei se eu estava na rua, não sei. Eu sei que eu parei tudo e comecei a chorar. Que eu estava mal. Eu estava mal. Aí mandei outro áudio com voz de choro, aí que ele ficou desesperado. O que está acontecendo assim, assim, assim? Aí eu olhei para a fotinha dele no WhatsApp e falei, é esse mesmo. Joguei tudo. Aí terminamos aquela conversa, ele dizendo assim, paizão, eu te amo, pode contar comigo. Sempre. Ele não sabe, mas naquele dia ele foi um Abissai para mim. Você está entendendo isso ou não? Olha para quem está do seu lado e fala, Deus vai te levantar um Abissai. Existem batalhas que Deus não quer que você lute sozinho, não. Imagina Davi aqui, ele já tinha um currículo legal, gente. Imagina se ele deixasse o orgulho dele falar mais alto. Sabe o que tinha acontecido? Ele tinha morrido. Se ele não aceita a ajuda de Abissai aqui, ele ia morrer. Tem hora que o orgulho nos mata. Tem hora que a nossa vaidade nos mata. Não, mas eu já tenho experiência. Você acha que eu vou aceitar essa pessoa lutar por mim, sendo que essa pessoa, nós aparentemente tem menos experiência do que eu? Irmãos, a gente aprende com cada... Quem aprende com seus filhos aqui fala eu. Olha esses dias que aconteceu. Sabe aquele dia, pastora Roseli,
que a gente faz a mistura, a gente serve, que eu sirvo todo mundo em casa. Faço para todo mundo, peso de todo mundo. Pesado, gente. Vocês não pesam, não? Por isso que engorda. Irmã. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu estou engordando, não estou comendo nada. 500 gramas de amendoim japonês, você não conta. Os 10 cafezinhos com açúcar, você não contou, né? As bolachinhas, você não contou. Palestra nutricional eu faço outro dia, vem comigo. Só que, aí eu fiz a mistura certinho para cada um. 150 gramas de proteína para mim, 100 para Marielle, 70 para o Lucas, 50 para a Emily, 50 para o Lucas, para o Pivete, para o Gael. E sentamos para comer. Só que não tinha mais mistura pronta lá. Então era o que estava ali. E eu avisei. Geralmente eu falo, ó, tem mais lá. Eu avisei, ó, tá aqui, hein? Tá aqui, hein? Tudo aqui, hein? QVB, olha para mim. O Lucas, eu vi. O Lucas pega um pedaço da carne dele assim, coloca do lado do prato assim, ó. Ele só empurra pro lado do prato dele assim, continua comendo. E assim pro Gael, ó. E eu olhando, falando, vamos ver onde vai dar isso aí. Comendo o meu, então. E o Gael na carne. Porque eu caí na besteira de falar. Quando a Maria estava grávida, eu caí na besteira de falar assim: oh Deus, eu não estou fazendo um vegano não, né Deus? Eu gosto de churrasco, Deus. Nada contra os veganos, mas eu amo churrasco. Rapaz, sai um leãozinho dentro. E o Gael só na carne. Acabou a carne do Gael, o que ele fez? Carne. Gael, já está todo mundo aqui, já tinha acabado o meu. Mariela já tinha acabado dela. Emily já estava enrolando. O Lucas tinha terminado também. Mas um pedaço de carne ainda estava no prato do Lucas. Você já deve imaginar o que aconteceu, né? É isso mesmo. Ele falou, papai, guardei para o Gael, se ele quisesse mais. Pode cortar para o Gael. Falei, esse moleque tem um caráter. Esse moleque tem um princípio, porque quem não sabe, na época da adoção, menos de 2 semanas, uma semana que a gente estava lá, conhecendo eles 2 horas por dia. Teve um dia que uma empresa lá doou para as crianças um chocolatinho assim, e no outro dia ele tinha guardado um tanto assim, mais de 2/3 do chocolate. E quando eu e a Maria chegamos lá, ele correu no quarto, aquele chocolatinho todo derretido, trouxe para nós, falou, guardei para o papai e para a mamãe. Menos de uma semana que nós éramos pretendentes a pai ainda. O menino que não tinha nada, guarda um chocolatinho para o pai e para a mãe que ia visitar no outro dia. Ó, como que a gente não aprende com as crianças? Como que nós não vamos dar abertura para Deus usar uma criança para ser nosso abissai? Deus pode usar uma criança para ser nosso abissai, sim. Porque às vezes o gigante que nós precisamos matar, ele não é físico, ele não é monstruoso, ele é emocional às vezes. Às vezes nós começamos a reclamar de situações que nós paramos de agradecer o simples que nós já temos. Aí Deus levanta uma criança que guarda um pedacinho de carne que era dele, estava no prato dele, estava sendo servido para ele. Ele guarda para pensar se no futuro o irmão quisesse mais, ele ia dar para o irmão. Olha isso. E isso foi o 2º episódio, porque ele já tinha feito isso comigo e com a Marielle lá na casa da criança, ainda com chocolate. Ou seja, isso é algo que está dentro dele.
Isso é um princípio dele. Ele já veio com isso, não foi eu que ensinei, eu só estou alimentando isso porque isso é maravilhoso. Ou seja, o meu filho foi um Abissai na minha vida, na vida da Maria essa semana, para falar o seguinte: ei, pensa um pouquinho mais no outro. Se a gente esperar um pouquinho mais, será que nós não vamos poder ajudar um pouquinho mais o outro? Ou se a gente acelerar no prato aqui, será que a gente não pode repartir um pouquinho mais? Será que a gente não pode valorizar um pouquinho mais? E às vezes uma atitude como essa faz você matar um gigante emocional na sua vida que estava tentando te minar, fazer você se esquecer de todos os milagres que Deus fez. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado e fala assim: eu serei o seu Abissai. Mas fala para essa mesma pessoa, fala assim: mas quando eu precisar, fala assim, ó, eu espero. Não, mas faz essa ameaçinha, faz. Fala assim, mas eu espero. Fala mais nada, só isso. Mas olhando no olho assim, ó. Não, melhor, olha para mim, vamos fazer igual mãe. Isso você jamais vai esquecer, ó. Quem tinha uma mãe que falava com você travando os dentes? Irmão, quando sua mãe fala com você travando os dentes, você está ligado que o negócio já rodou. O chinelo já está voando. É ou não é? Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: mas quando eu precisar. Tem gente que não travou o dente, por quê, irmão? Tá com ponte aí? Olha para essa pessoa e fala assim: mas quando eu precisar. Olha lá, irmão. Levanta a sua mão aqui em nome de Jesus. Nesta manhã Deus está dizendo para você: é no anonimato, Deus vai estar contigo. É no público, Deus vai estar contigo. Você cansou? Deus vai levantar um Abissai para lutar por você. Seja uma criança, seja um adolescente, seja um amigo, seja um pastor, seja um ministério de louvor, seja quem for, Deus vai levantar alguém para estender a mão para você vencer esse próximo gigante. Mesmo cansado, você vai sair vitorioso, em nome de Jesus. Pode cansar, o que não pode desistir. Cansar é normal. Cansar faz parte. Não tente lutar sozinho. Não tente se isolar. Não, eu vou me isolar, não quero ver ninguém. Não faça isso. Procure ajuda. Eu já fui Abissai na vida de alguém aqui com uma palavra que eu soltei nesse altar aqui ou não? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Teve algum dia que você chegou aqui? Porque o mais lindo não é quando você me conta alguma coisa. Sabe por que eu não faço atendimento nenhum antes do culto? Sabe por quê, Marquinhos? Porque você imagina, já aconteceu isso uma vez, começo do meu ministério. Eu tive que mudar a mensagem porque estava chegando na igreja com a mensagem pronta que Deus me deu. Uma irmã chegou aí: pastor, Juarez, era exatamente o que eu ia pregar. Se eu prego, 99% da igreja ia falar: Deus falou comigo. Esta irmã, ela podia pensar o quê? Ó, não tinha mensagem e pegou meu problema com um gancho, ó. Se você não me conta e Deus fala com você, você tem certeza absoluta que foi Deus, não foi ou não? Por isso que eu não atendo ninguém antes. Teve algum dia que você chegou aqui, que você fala assim: não tinha como, ninguém está sabendo disso. Você às vezes perguntou para Deus, falou: Deus, fala comigo. E saiu uma mensagem deste altar. Eu fui alguma vez Abissai para você. Levanta a mão e dá glória a Deus. Os diáconos dessa igreja são Abissai. Olha que Abissai maravilhoso. Olha esse bigode. Quantos anos, irmão Geraldo? 78 anos. E está de pé aqui servindo no posto. Como chama esse posto aqui, minha liderança? Posto 1. O posto 1 aqui, ó, é quem cuida do pastor, sabia? Vem alguém tentar me agredir aqui para você ver se é Abissai aqui, ó. Ah, mas o Abissai não vai conseguir dar a voadora. Ele vai dar um Hadouken daqui, ó. Quem é da época do Hadouken? Já sei sua idade. Oh, Hadouken.
Tec, 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 tuga. Meia lua AB. Ó, se empolgou. Olha que Abissai, 78 anos e servindo a Deus aqui, ó. Continue sendo esse Abissai, meu irmão. Os Abissais que chegam antes aqui, ó, do louvor para ensaiar, vem na sexta-feira para ensaiar, são os Abissai. Esse som que você está fazendo aí, meu irmão, você não está fazendo esse som aqui só para ser um fundo, não. Você está me ajudando a ministrar. Você está sendo um Abissai para mim. Cadê os nossos líderes? Nossos líderes de departamento, líder de departamento, ministério, pastores auxiliares. Fiquem em pé, todos vocês. Líderes de departamento, líderes de ministério, pastores auxiliares, fiquem em pé. Igreja, dá uma olhada aí, dá uma olhada nessas pessoas que estão em pé aí. Só tem Abissai aqui. Só tem pessoas que quando necessário entram na frente da sua guerra, da sua batalha para vencer. Cadê os voluntários? As pessoas que trabalham também em algum departamento, fiquem em pé. Algum departamento, você trabalha, você serve. Você é aquela pessoa que faz parte do meu treinamento lá todo último domingo do mês, fiquem em pé. Vocês também são Abissais dessa igreja. E eu quero dizer para vocês, muito obrigado por vocês existirem. Nós vamos aplaudir, mas eu quero aplaudir os meus Abissais hoje. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos continuar lutando. Pode sentar. Então um Abissai pode ser um amigo, pode ser. Sabia que às vezes Deus levanta um Abissai que você nunca conheceu e também vai embora assim, você nunca mais vai ver? Já aconteceu? Você já ajudou alguém que você nunca mais viu na vida? Você foi Abissai uma vez só? Sim ou não, gente? Teve uma vez que de madrugada, o meu Monza, meu primeiro carro foi um Monza 84, cor bege. Sabe aquela quando o burro foge? Estranho esse negócio de cor quando o burro foge, né? Porque o burro muda de cor quando foge. É estranhão, não é? Mas sabe aquele bege tipo caramelo, tipo o cachorro caramelo? Eu tinha um Monza caramelo, olha. Só que o problema é que ele não podia andar na chuva, que molhava o distribuidor e ele parava. Ó, você tem um carro que você não pode andar na chuva. Teve um dia que um mendigo cuspiu no chão e meu carro parou. Passei em cima, você acredita? Lembra disso, Marielle? Lembra disso? Você não lembra do Monza? Ah, do cuspe ela não lembra. Ai, Marielle, é piada, Marielle. Oh, tem que explicar a piada para minha mulher, tá de brincadeira, né? Você lembra? Não. Ela fez assim, carinha de nojo. Me ajuda, Marielle. Me Abissai. Quem viu meu vídeo hoje da minha cruz? Quem viu o vídeo da minha cruz ontem? Assiste lá depois. Dá um like antes que eu morra. O Monza. O que eu ia falar do Monza? Cuspiu. Esquece isso, irmã. Hã? Valeu, obrigado. Lembrei. Eu estava sozinho, cara, e o desgramado do carro furou o pneu de madrugada. Eu imenso de gordo. Abro o porta-mala. Step tinha. Cadê o macaco? Parou um cara do Neide, assim, ó, do Neide. Nunca vi na vida. E aí, irmãozão, tudo bem? Tá muito louco, cara. E aí, tudo bem? Cara, assim, ó. E aí, mano, tudo bem? Tá acontecendo aí, tá acontecendo aí. E eu falei: se quiser levar, vai levar eu, porque o carro você vai ter prejuízo, filho. Ô irmão, o que tá acontecendo? Eu falei: rapaz, não tem macaco. Aí, né, nessa hora você tem que ser, porque remédio para um doido é um doido e meio, né? Eu tava normal, mas a hora que ele chegou assim, eu já comecei.
E aí, mano, tudo bem? Nós é da quebrada? Nunca. E ele, e aí, irmão, você tem um macaco aí e tal? Eu tenho um macaco aqui e tal, me deu um macaco aí. Aí ele já viu que estava com dificuldade, gordão, gente. Nossa, aquela rua e tal. A hora que eu agachei aqui, nossa, o cofre já apareceu. Ele já olhou para mim e falou, é hora da oferta? Eu falei, não. Todo gordo quando agacha assim, o cofre aparece, irmão. Se você está dando risada é porque você já viu o cofre de um gordo. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Calma que não é completa. Mas você imagina, a mídia está aqui, nós estamos gravando. Imagina só esse corte na internet, imagina. Imagina no Instagram amanhã assim, o Léo Dias, 30 segundos, imagina o pastor ajoelhado assim, falando assim, e o cofre apareceu. Aí ele, não, irmão, fica tranquilo aqui, eu vou. E foi, então vamos. Ele sentou no chão, cara. Ele levantou o macaco, levantou o carro, trocou, deu um abraço de mim, foi embora. Não me roubou. Mas a hora que estava indo embora, ele falou, valeu, irmão. E eu, achando que o cara foi um abissai na minha vida, velho. Nunca mais vi o cara. Eu até pensei em dar um presentinho para ele, mas qualquer dinheiro que eu desse para ele ali, eu ia prejudicar ele. Muito louco. Você está entendendo? Que você pode receber um abissai, mesmo que você não conheça. Ou melhor, às vezes Deus levanta abissai que nem é do seu sangue, irmãos. Mas é porque Deus ama você demais. Levanta a sua mão aqui. Deus vai levantar pessoas quando você estiver cansado, não para empurrar você para o inimigo não, mas para estender as mãos e te dar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lembro que cheguei em casa, ainda a gente namorava, sei lá, até estava casado já, né? Cheguei em casa, a Maria já estava meio dormindo, e eu ainda cheguei no personagem, cheguei em casa e falei, e ela, tá tudo bem, amor? Eu falei, você está muito louca. O que foi, mina? Você está doidona? O rango está pronto? Você está maluco? Eu falei, não, deixa eu voltar aqui. Amorzinho, está pronto o almoço, janta? Está pronto? Bebezinho. Quem está comigo, diga amém. Não rejeite a ajuda que Deus levanta para você. Quem está comigo? Quarto, me empolguei aqui no terceiro. Quarto, vou terminar. Falsidade também é pecado, irmão. Sabe qual foi a luta que Davi perdeu? A quarta é a luta que Davi perdeu. Foi aquela que ele não lutou. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Você pode ler depois lá, a Bíblia diz assim, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. É aquele episódio de que ele fica no palácio, vai dar um rolê na sacada, vê Betseba, mulher de outro homem, casada, chama ela, acontece o adultério, acontece o pecado, e dali a vida de Davi vai de mal a pior. No tempo, a Bíblia diz que os reis saíam para a guerra. Davi resolveu não, quando ele estava cansado, Deus levantou um abissai. O que você não pode é sair do posto. Se é hora de luta, vai para a luta. Mas estou cansado, Deus levanta um abissai. É no anonimato, vai ter que pegar o seu leão e o seu urso e se virar.
E quando estiver preparado, Deus vai derrubar, junto com você em público, o Golias. Mas deixar de lutar é a pior decisão que você faz. Davi só perdeu a guerra que ele deixou de lutar. O problema não começou no terraço, quando ele viu a mulher que não era dele. Começou quando ele deixou de estar onde ele deveria estar. Não abandone o posto que Deus colocou você. Não abandone a guerra que Deus colocou você. Houve o adultério, mas antes houve a omissão. Antes da queda de Davi, houve acomodação. Cuidado para você não confundir o cansaço com a liberdade de achar que você pode sair do seu posto. Não faça isso. Vai para a guerra, mesmo cansado, Deus levanta alguém para te ajudar. Ele venceu o leão, sim ou não? Venceu o urso, sim ou não? Venceu Golias, sim ou não? Só perdeu quando ele decidiu não lutar. E se esse é o seu caso hoje, Deus manda te dizer: volte para a guerra. Pastor, o que é essa guerra? Contra pessoas? Não, Efésios fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Volte para a sua posição de marido, volte para a sua posição de pai, volte para a sua posição de filho, volte para a sua posição de esposa, volte para a sua posição de mãe, volte para a sua posição de um colaborador de excelência na empresa que você trabalha, volte na posição de um empresário de excelência, volte na posição que Deus colocou você de servo. Eu sirvo na igreja no altar, eu sirvo na igreja no departamento. Volte a fazer isso com excelência. Estou cansado. Pode descansar, mas não pode parar de lutar, porque senão vai ser pior. Quantas quedas não começam antes do pecado? A queda de Davi começou antes dele pecar, quando ele decidiu sair. Por isso não deixe de orar, irmãos. Não deixe de congregar. Não deixe de estar aqui, como nós estamos em comunhão. Não deixe de servir a Deus e os seus irmãos também. Voltando a falar sobre Abissai, valorize os abissais. Ah, mas é Deus. Deixa Deus no lugar dele. O lugar dele é dele, amém? O lugar de Deus é de Deus. Agora vamos pensar de Deus para baixo. Existe muita gente que a gente tem que honrar. Existem muitos abissais que nós temos que valorizar. Volte a valorizar as pessoas que estendem as mãos para você. Volte a honrar essas pessoas. Glória a Deus não divide com ninguém, mas honra. A Bíblia diz: honra quem tem honra, gente. Faz um cafezinho para essa pessoa. Não confunda honra com como chama, gente? Esqueci o nome daquilo. Quando você vai ajudar alguém necessitado. Isso, caridade é uma coisa, honra é outra. Cadê o Paulo? Paulo está aqui. Imagina o seguinte, Paulo, você precisa que eu pague um almoço para você? Você tem essa necessidade hoje que eu pague um almoço? Você tem dinheiro para pagar o seu almoço? Então é impossível eu fazer uma caridade para o Paulo. Quem entendeu, diga amém. Mas se eu bater no peito e falar: não, eu vou pagar seu almoço hoje. Talvez o Paulo tenha mais do que eu. Não estou fazendo uma caridade, mas eu estou honrando. Eu não sou dizimista e ofertante porque eu estou fazendo uma caridade para Deus. Eu estou fazendo isso porque eu estou honrando. Entende isso? Então, procure os seus abissais e honre eles. Talvez você vai encontrar um abissai que está na necessidade de uma caridade.
Às vezes você vai encontrar um abissai que está passando uma dificuldade. Você pode estender as mãos, mas quando você quer honrar, entendeu, Paulo, o que eu estou falando? Quem entendeu, diga amém. Não, pastor, mas eu posso. Mas e se eu quiser te honrar? E se eu quiser pagar esse boleto aqui? Não, mas nada. Honra, caridade. Caridade você faz quando a pessoa tem a necessidade. Honra você faz em qualquer tempo, quando o seu coração for grato. Quem está comigo, diga amém. Eu quero desafiar você a procurar um abissai essa semana. Pelo menos um. Você pode fazer um churrasco, faça um churrasco com esse abissai. Você pode levar numa padaria, leva. Você não, é um chá, faz um chá. É um obrigado? Um obrigado. É um eu te amo? Que seja uma mensagem no WhatsApp, seja um áudio, mas faça alguma coisa por um abissai. Eu quero concluir pedindo para você ficar em pé, o louvor vir para o altar. Deus está falando com você, irmãos? Há dias de luta escondido, e nesses dias você não pode desistir. Há dias de lutar diante de todos, e você não pode ter medo. Há dias em que será preciso aceitar ajuda, não tenha orgulho. E haverá dias que você simplesmente vai precisar permanecer no seu posto. Não abandone a batalha que Deus confiou em você. E o conselho que eu falei que ia dar para vocês, eu ministrei uma parte na quarta-feira passada agora. Põe para mim Efésios capítulo 4, não vou demorar. Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios capítulo 4, verso 27, fica esse conselho final para essa mensagem. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Não deem lugar ao diabo. Agora vamos para Tiago capítulo 4, versículo 7. De Efésios 4, 27 para Tiago capítulo 4, verso 7. Vamos ler todo mundo junto? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha para mim. Fazendo um paralelo desses dois textos, perceba a ordem. Primeiro, não dê lugar. Não dê território para o diabo. O diabo ama território. O diabo não está preocupado em matar você de um dia para o outro. Ele está preocupado só em terminar o dia ganhando de você, nem que seja de 0,5 a 0. Nem que seja por uma vantagem com um gol de mão. Ele não está preocupado com isso. Então nós não podemos, primeiro, não dê lugar. Depois, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu fiz uma ilustração. Eu vou fazer uma pergunta e vou fazer uma ilustração em seguida que eu fiz quarta-feira. Pergunta: o que é mais difícil? Deixar uma porta trancada e não deixar algo entrar? Ou depois que entrou ter que expulsar o que entrou? O que é mais difícil? Manter a porta fechada ou ter que expulsar alguma coisa que entrou que não deveria ter entrado? Fala para mim, qual que é mais difícil? Expulsar, é óbvio. E aí eu fiz a ilustração. Quarta-feira eu vou fazer a mesma. Imagina que ali tem um rato do lado de fora. Nossa casa aqui. Aí o pai aqui, pai Geraldo aqui, paizão da família, chega para a esposa, fala: amor, fala para os filhos: olha, tem um rato lá fora, mas fica tranquilo, tem uma fresta aqui, mas eu já peguei um pano. Então, toda hora que você entrar, vai entrar e vai pôr os panos, né, irmão? Como que é, pai? Vai pôr os panos assim, né? Isso, vai pôr os panos aqui, Então, mantenha a porta fechada. O pai falando, mantenha a porta fechada e não esqueça de colocar o pano. O rato não pode entrar. Isso. Aí, passou. Opa, fechou. Aí a gente acha que isso é difícil. Mas aí, irmão Geraldo, pode voltar para lá. Aí passa um filho aqui, irmão Geraldo. Deixou aberto. O que aconteceu?
O rato entrou. O que é mais difícil? Botar o rato para fora agora ou ter tido cuidado para o rato não entrar? Quando o rato entra, é quando você dá lugar para o diabo. Ele toma o território, entendeu ou não? Eu preciso desenhar mais ou você já entendeu? Não deixa o diabo tomar território na sua vida. É melhor manter a porta fechada. É melhor manter os cuidados, os princípios de cuidado, para o rato não entrar, porque quando ele entra, irmão. Alguém aqui já teve que lutar contra um rato na sua casa ou não? Levanta a mão. Quem aqui não tem dificuldade de matar rato? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu mato o rato, levanta a mão, pastor, levanta. Quem aqui não mata o rato, levanta a mão. Não mata o rato, levanta a mão. Só a mulher levantou a mão? Para, irmão, para. Zero esse som. Zero. Eu estou falando de rato. Cadê os homens que não matam o rato? Levanta a mão. Eu sei que vocês existem. E barata? Esses dias apareceu uma barata na minha casa. Falei, tem SBP, filho. Aí a Marielle me dá uma informação desnecessária. Ela é voadora. Aí eu falei, cara, esse Noé é muito vacilão, né? Porque as voadoras podiam ter deixado fora da arca. Pra quê? Eu vou perguntar para Deus. Se eu tivesse a oportunidade, eu vou perguntar. Deus, qual que era a função da asa da barata? Porque ela não tem plano de voo. Percebeu que a barata voadora, ela parece um maluco lá. Ela voa assim, bate, cai. Que barata? Você fumou o quê? Vamos voltar, esquece a barata da minha casa. Não vou contar esse final. Só quero dizer uma coisa para você. Obrigado, Abissai. Quem entendeu, entendeu. Chego a suar. Ai, pastor, barata, pastor. Porque nessa hora, se o homem cai na besteira e falar, não é medo, é nojo, aí é lá ele, né? Nojo, nada. Não é nojo, não. É medo. Mas expulsa o demônio, tá ligado? Expulsa o demônio. Mas as baratas que vêm como demônio, não. Essas não. O que é mais fácil para a gente concluir? O que é mais fácil? Manter a porta fechada? Do que ter que tirar o intruso que entrou. O diabo é a mesma coisa. Se ele entrar, nós podemos expulsar. Mas o estrago ali dentro vai precisar de cura interior também. E eu expliquei de forma bem didática. Libertação é quando a gente bota o rato para fora. Mas cura interior é quando a gente consegue limpar toda a sujeira que o rato deixou lá dentro, entendeu? E não é de um dia para o outro. Então é mais fácil você preservar a porta fechada. O pai falou para colocar, então vai e faça certo. Pastor, na prática o que é isso? Volte a orar. Volte a se consagrar, volte a ler a Bíblia. Esses dias eu vi um pastor, o pastor Lucinho ainda, respondendo. Alguém fez uma pergunta para ele assim: pastor, quando que Deus fala? Ele falou, quando a Bíblia está aberta, Deus está falando. Quando a Bíblia fecha, Deus parou de falar. Simples assim. Bíblia aberta, Deus está falando. Fechou a Bíblia, Deus parou de falar. Então volte a ler a Bíblia. Quem está comigo, diga amém.